Então, feita essa introdução pela Graciane sobre aspectos técnicos e a informação sobre a difusão da gravação dessa reunião, nós vamos começar agradecendo a presença de todos, acadêmicos e outras pessoas interessadas no tema que estão também participando dessa reunião. E ela, como sempre, tem a coordenação da nossa diretora, Lourdinha Leite Barbosa, sempre dinâmica, eficiente, ativa. Portanto, temos que dar esse crédito a ela. E a Graciane, que é responsável por toda a modernização tecnológica da academia, né? Desde que assumi, nós temos conseguido, inclusive, modernizar nossos equipamentos. Então, antes de passar a palavra à Lourdinha, queria dizer que sábado passado, às 10 horas, dentro da programação Cinema e Literatura, nós tivemos um filme Paul Cézanne, pintor. Tem um barulho aí. Bom, eu até conversei com o Duarte. Duarte, o nosso foco é pintor. Ele disse, não, o nome é Cézanne, mas trata muito da relação de Cézanne com o Émile Zola. E realmente o filme é todo sobre a relação dos dois. Amigos de infância, de escola, e que foram até, posso dizer, até idosos, mas sempre com um desentendimento latente. Inclusive, amaram a mesma mulher, que primeiro ficou com o Cézanne, mas depois terminou com o Zola. E o Cézanne era realmente uma pessoa de muito desequilíbrio mental. E ele acusava o Zola de ter, no seu livro, ou nos seus livros, mais de um, reconstituiu de forma, vamos dizer, depreciativa o que seria uma biografia do Cézanne, segundo o entendimento do pintor. Então, olha, quem ainda puder assistir, eu até amanhã vou ligar para o Duarte, se fosse tecnicamente fácil, exibir esse filme na academia. Eu entrei lá, porque, como presidente da academia, eu me julgo na obrigação de ir a todos esses filmes dentro do nosso projeto. Mas estava pensando em sair em determinado momento, porque tinha outro compromisso. Não consegui, fiquei até o fim. O filme foi 1h50, quase 2 horas. Colorido, muito bonito, os artistas, o enredo. Quem puder assistir, eu recomendo fortemente. No fim, o filme se encerra assim. O Zola é chamado para ir em Aix-Provence, que era onde estava morando o Cézanne. Depois de muitos anos sem se encontrarem. E aí o Cézanne estava pintando na floresta, chega alguém e diz, olha, o Émile está aí na cidade. Você não quer ver? Não, faço de conta que ele não está. Mas não resistiu. E foi. E chegou por trás. Quando alguém perguntou, o senhor vai? Qual é a sua relação com o Cézanne? O senhor vai visitá-lo? Aí ele disse mais ou menos assim, não, eu não vou. Cézanne
é um grande gênio que se perdeu. E o Cezanne ouviu isso. E ali foi embora e terminou o filme. E agora começa a nossa reunião com a Lourdinha Leite da Costa. Boa noite a todos, aos colegas da academia e de outras academias, que eu estou vendo o João Rodrigues, que é da Academia Ipuense, eu acho, e os amigos que se fizeram presentes, e cumprimentar a nossa colega, poetisa, contista, ensaísta, Beatriz Alcântara, que amanhã estará lançando o seu livro no Ideal Clube. É uma alegria enorme receber Geraldo Amâncio, nosso novo sócio da Academia Cearense de Letras, foi eleito por unanimidade. Boa noite, Geraldo. Eu vou ler o currículo do Geraldo, é muito grande, mas eu vou ler algumas coisas que ele me mandou. Como a letra é muito pequenininha, vocês me desculpem, viu? Geraldo Amâncio Pereira. Meu Lourdinha, só um instante. Vamos pedir para desligar o microfone, para não dar muita microfonia. Ficar só o seu e do Geraldo Amâncio. Vamos, né? Tá certo. Podem desligar. A Graciane toma conta disso. Geraldo Amâncio Pereira nasceu em 1946, no sítio Malhada de Areia, Cedro, Ceará. Poeta, repentista, escritor, palestrante, pesquisador e cordelista, presidente da Associação dos Cantadores do Nordeste, membro da Academia Cearense de Letras e Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, e mestre da cultura do Ceará. Participou de muitos festivais competitivos de poesia, premiada em primeiro lugar mais de 150 vezes, já ministrou palestras na Universidade de Coimbra, em Viena do Castelo, outra cidade portuguesa, na Academia Mineira de Letras, e em muitas outras instituições. Pesquisou cantoria nas Ilhas Baleares, Espanha, na Itália, França, Guiana Inglesa, Israel e Palestina. Tem 16 discos gravados, 15 livros publicados, promoveu mais de 50 festivais de poesia. Durante 19 anos, fez programa de viola na TV, divulgando a cultura nordestina. Há 32 anos reside em Fortaleza, continua fazendo apresentações de cantoria, escrevendo livros e ministrando palestras sobre cultura popular. Após a fala do Geraldo Amâncio, acho que não sei se a Elba Ramalho já está presente, mas Elba Ramalho, que é uma pesquisadora, Geraldo gostaria de dar algumas palavras, e o Juarez Leitão também, nosso colega da Academia Cearense de Letras. Obrigada. Vou passar a palavra para Geraldo Amâncio. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Estamos sim, boa noite. Estamos. Bom, boa noite. É mais um momento que me deixa muito feliz, né? Eu trabalho a cantoria há 59 anos. Antes, eu fui da enxada, da roça, criei-me numa região rural, conforme já foi dito aí, na Malhada de Areia, no município do Cedro, no Ceará. E eu sempre digo que a poesia, quem nasce com essa poesia, o meio é determinante como ela vai se manifestar. Os poetas que eu conheci na infância, na adolescência, na mocidade, eram os cantadores. E estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tem algum microfone que está ligado e as pessoas estão falando.
Inclusive o seu também. O meu agora eu desliguei. Mas o meu vou desligar. Tudo bem. Posso continuar? Alô? Oi. Pode sim, Geraldo. Eu gostaria de pedir a todos que desligassem seus microfones, que às vezes não dá para controlar por aqui, tá certo? Pois não, Tudo pode continuar. Então, pronto. Minha infância foi povoada de cantoria com os maiores cantadores do Nordeste. Eu citaria Pedro Bandeira, os irmãos Batista, Antônio Maracajá, João Alexandre, sobrinho, Antônio Aleluia e tantos outros. Então, a primeira vez que eu ouvi a cantoria foi com um dos poetas geniais, chamado Manuel Galdino Bandeira, um homem que cantou por mais de meio século e a maioria das vezes sozinho. Era tão genial que cantoria sempre se faz de dupla, e ele cantava a maioria das vezes sozinho e ninguém sentia falta do parceiro. Eu tinha em torno de 6 anos quando vi esse homem na casa do meu avô, cantando também sozinho, acompanhado por um morador do meu avô, tocando numa rabeca. Dizia um professor do Juazeiro que esse nome está errado, devia ser Rebeca mesmo, porque já começa com uma nota musical. Bom, e depois, assistindo um programa que tinha na rádio, o Clube do Pernambuco, programa que era feito por Otacílio Batista, muito famoso, e José Alves Sobrinho, um cantador extraordinário. Aí eu já tinha em torno de 10 anos, mais ou menos, e fui aprendendo as modalidades da cantoria, principalmente a sextilha. Eu não sabia nem que chamava sextilha, nem moto, em 7, em 10, não tinha a menor ideia. Mas um tio paterno meu, Amâncio Pereira Lima, me ensinava algumas estrofes, e eu declamava quando chegava a visita na casa do meu avô, não é por aí. Então, desde criança que eu fui incentivado para o mundo da cantoria. Né? E o certo é que, para entrar nesta profissão, podemos chamar assim, porque já é reconhecida, né? Em 62, a Rádio Educadora do Crato pôs um programa de viola chamado Violas e Violeiros, programa que tinha como titulares poeta Pedro Bandeira e João Alexandre Sobrinho, já citei isso. Esse João Alexandre Sobrinho é o autor da toada da Triste Partida do Patativa do Assaré. Há pessoas que desconhecem o lado cantador do Patativa. João Alexandre morava em Juazeiro e ele mandou chamar para fazer dupla com ele na Serra de Santana, no município de Assaré, para cantar nas farinhadas, que havia muito na Serra de Santana. Né? Então, em 58, quando Patativa cria a Triste Partida, a melodia quem colocou foi João Alexandre. Depois o Luiz Gonzaga gravou e não o nome do João aparece, infelizmente. Houve uma pequena questão, mas não vamos a isso. Bom, assistindo esse programa toda a tarde, que era de 4h30 às 5h30 da tarde, como a gente chama no interior, eu fui aprendendo as modalidades todas da cantoria da época, né? E fui sentindo muita vontade de cantar. E daí, para passar para a viola, foi um salto. Antes disso, eu fiz alguma coisa, mas de pouca duração. E a partir do dia 16 de janeiro de 1964, eu saí para o mundo com viola, onde estou ainda, e me dei muito bem, graças a Deus, porque não é fácil vencer cantando de repente nesse mundo nosso. É por aí, minha história é mais ou menos essa, e se alguém pergunta mais, eu vou guardar aqui para ter a resposta. Tudo bem? Tudo. Juarez, você gostaria de fazer alguma consideração? Depois Elba Ramalho. Mas, Geraldo, fique à vontade para falar o tanto que quiser. Certo. Geraldo, o nosso tema aqui é a história da cantoria. Nós gostaríamos que você nos relatasse as origens dessa modalidade poética e fizesse um resumo em rápidas pinceladas da origem da poesia, da origem da cantoria. Podia ser? Pode, Juarez, com muita honra. Obrigado. Bom, na verdade, só se fala da cantoria da região ibérica para cá, como se diz. Mas a cantoria é milenar. Ela teve raízes nos antigos califados árabes. De tal forma que, quando os mouros chegaram na região ibérica em 711 depois de Cristo, já trouxeram a quadra, já trouxeram a trova, que era uma modalidade mais executada nessa época em termos de poesia, e trouxeram também o que me disse Antônio de Abreu Freire, que é um pesquisador tremendo. Eu tinha dúvida, ele me tirou a dúvida. Trouxeram também o ancestral de todos os instrumentos de corda, que é o rababe.
para o centro da Mauritânia e ficaram ali naquela região, Espanha, Portugal e um pouco da França, né? E dali foi surgindo realmente esse movimento trovadoresco, que vem aparecer anos depois. Estou com coceira no nariz, mas agora você Covid também. Bom, aparece anos depois, interessante é o que chamam poesia popular, nasceu naquela região com intelectuais. Um deles, Dom Diniz, que é um dos fundadores da Universidade de Coimbra, o sogro dele e outros mais. Aí aparece o João Graz e tantos outros e tal. Ela veio para cá através dos descobridores do lusitano, né? O primeiro instrumento de corda quem trouxe aqui para o Brasil, até onde se sabe, foi o padre José de Anchieta, que escrevia poemas para os índios do Sudeste, né? Vem aí. Depois aparece um poeta da Bahia chamado Gregório de Matos Guerra, que fazia versos atacando a política da época, a própria igreja, de tal forma que arranjou o apelido de o Boca do Inferno. Depois aparece um padre carioca chamado Caldas Barbosa. Muita gente pensa que são contemporâneos. Não, quando o Gregório morreu, eu acho que o Caldas Barbosa tinha em torno de 3 anos. E esse vai passar muito tempo também em Portugal, assim como o Gregório de Matos Guerra, que fez ciência jurídica na Universidade de Coimbra. Daí há uma vacuidade muito grande. E uma das primeiras estrofes que se tem notícia é justamente no nordestino, chamado Agostinho Nunes da Costa. Há dúvida se ele nasceu em Teixeira ou na região de Patos, ou ainda ali no Rio Grande do Norte. Então, ele escreve, tem até no livro do Otacílio Batista com Francisco Linhares, essa estrofe que eu estou esquecido agora. Para provar que a época se cantava em trova, que um dos primeiros repentistas pesquisando que se conhece foi Fabião das Queimadas, que nasceu em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, e em 1928. E depois vai morar em Queimadas, que é uma cidade vizinha a Campina Grande, por isso que pegou esse nome, Fabião das Queimadas. Nascem 3 filhos do Agostinho Nunes da Costa, Leandro, Guilherme e Ugolino. Ugolino, o cantador mais famoso daquela época, dos antigos mesmo, ele foi o mais famoso. O pai não queria que ele cantasse, ele fugiu para a região do Rio Grande do Norte e ficou conhecido como o Ugolino do Sabugi, que é a região onde passa aquele rio que passa lá em Santa Luzia. De tal forma, Juarez e todos aí, o primeiro cordel que eu tenho como cordel foi feito em quadra pelo próprio Ugolino, escrevendo a história de uns valentões, os irmãos Guabiraba, que assombravam a todos e tudo naquela região do Teixeira. Quando foram assassinados, ele escreveu a morte desses homens. Inclusive, num trabalho que eu fiz aqui chamado Apontamentos para a Métrica da Poesia, tem um pouco dessas estrofes. Se vocês permitem, e já que você disse que o assunto é cantoria, uma pesquisa que a gente fez, e o nome que não for citado, não se milindre, são os nomes que mais aparecem, né, Cleber? São os materiais mais disponíveis, né? Internet, por exemplo, livros que nós temos acesso. Juarez, eu pensei aqui, já que a gente pensou, por exemplo, as gerações de cantadores até hoje. De uma geração para outra, varia entre 15 e 20 anos, tá certo? Então, os primeiríssimos cantadores de toda a história do Brasil, Fabião das Queimadas, os irmãos Nunes da Costa, os filhos do Agostinho, Nicandro, Guilherme e Ugolino, e na mesma época, Inácio da Catingueira e Romano do Teixeira. De tal forma que a cantoria era feita também em quadro, e os próprios cordéis, que a época chamava romance, da peleja, que aconteceu realmente em Patos, distrito de Patos, que hoje é a cidade de Patos, na Paraíba, com Romano do Teixeira e Inácio da Catingueira, o padre Manuel Otaviano transcreveu esse desafio em quadras. Outras pelejas foram feitas por Silvino Pirauá e outros. Vamos lá. Segunda geração, Cega Aderaldo, Neco Martins, Manuel Galdino Bandeira e Chica Barrosa, a primeira cantadeira repentista de toda a história do repente no Brasil. Terceira geração, Pinto do Monteiro, Josué da Cruz, Heleno Pinto, que é irmão do Pinto do Monteiro, Josué da Cruz, Heleno Pinto, como eu já disse, João Siqueira de Amorim,
Domingos Fonseca e Vicente Grangeiro. Vamos lá, quarta geração, poeta. Os irmãos Batista, Lorival, Dimas e Otacílio, Zé Mota, que você conheceu, Rogaciano Leite, Pedro Amorim, Antônio Aleluia, João Alexandre, e Antônio Maracajá, Zé Catota, João Patriota e muitos outros. Quinta geração, Manuel Chudu, Pedro Bandeira, o cego João Galdino, José Mergulhão de Souza, Quinco Limeira, Juvenal Evangelista, Antônio Nunes de França, Oliveira de Panelas, não, isso aí já é da minha geração. Então vem a sexta geração, a qual eu pertenço, vem Oliveira de Panelas, Moacir Laurentino, Sebastião da Silva, os nomes que mais estão na internet. Aqui não significa que são os maiores, nem os melhores, os mais conhecidos, né? Severino Feitosa, Fendelon Dantas, Valdir Teles, Antônio Lisboa, Louro Branco, Onésimo Maia e muitos outros. Aqui, muito rapidamente. Ninguém se me lembre se o nome não sair aqui. Sétima geração, aí vem aqui, Cícero Mariano, Zé Viola, João Lourenço, Hipólito Moura, Edmilson Ferreira e muitos outros. Oitava geração, Juarez, os nonatos, Jonas Bezerra, Raulino Silva, quem mais, poeta? Joás Rodrigues, Gilmar de Oliveira, Cício Justino, Luciano Leomel. Aí tem a 10ª geração, a 9ª geração, que você vai dizer agora. Bom, atendendo o seu pedido, muitas pessoas pensam que pouca gente nova canta, né? Mas, na verdade, não tem sido assim. Nós temos por volta de 35 cantadores da minha geração, ou até mais. Mas destaco aqui alguns nomes, por exemplo, de Felipe Pereira, Cícero Cosme, Fabiane Ribeiro, que é a cantadeira, né? Cantadeira mais jovem que nós temos, os irmãos Silva, irmãos Rodrigues, Elane Moreira, Evaldo Filho, André Santos, Túlio Fontinelli, que é um cantador que está se destacando, né, com 12 anos de idade, extremamente precoce, Matheus Pereira, e eu que me encaixo nessa geração. Eu esqueci também de citar, da geração de Manuel Chudu e Pedro Bandeira, Mocinha de Passira, cidade de Pernambuco, que foi a maior repentista que eu conheci. Fantástica como... É por aí, Juarez? Alô? Estão me ouvindo? Agora estou ouvindo. Pois bem, Geraldo, então é esse o panorama da cantoria. Agora, na cantoria, eu estudei a cantoria muito tempo, inclusive convivi com alguns dos citados aí, até de gerações mais antigas. Por exemplo, eu entrevistei o Pinto do Monteiro, Severino Pinto do Monteiro, que é considerado por vocês mesmos o maior repentista brasileiro de todos os tempos, né? E conheci o Vicente Grangeiro, já velho e tudo mais, conheci o João Adriano, conheci esse pessoal todo dia, convivi com eles. E desta convivência, eu descobri quem estava na hora cantando de improviso e quem não estava cantando de improviso. Então, descobri que os chamados balaieiros, quer dizer, vocês mesmos criaram esse termo, chamado cantadores de balaios. O que é isso? Os dois camaradas se juntam e aí, em casa, cada um com um caderno, mandam brasa fazendo versos. Mas isso já é louvável, né? Fazer os versos, alguns deles primorosos, né? Só que eles enganam os assistentes, os que vão ouvi-los, pensando que eles estão cantando improvisado, mas eles não estão cantando improvisado. Existe, além do mais, as grades. É o seguinte, você tem uma grade, quer dizer, você tem uma composição, uma estrofe, que pode ser adaptada numa determinada circunstância. Quando a deixa, faltou você explicar isso, é que é o seguinte, o cantador, ele tem que pegar a última rima da estrofe do antecessor. Então, o que canta antes dele termina a estrofe com uma rima em ente, por exemplo, em incremente. Dá o cara diz, você é muito decente. Quer dizer, tem que começar a estrofe dele com a deixa do outro. E muitas vezes você tem a sua grade, quer dizer, a sua estrofe pronta de muito tempo. Por exemplo, escrever o sertão.
todo cantador tem aquela descrição do sertão, da paisagem sertaneja, do gado mugindo, da chuva, da seca, do chão rachado, não sei mais o quê. Quer dizer, essa descrição do sertão, todo cantador tem ela. Quer dizer, ele mesmo fez, ou às vezes decorou de outro, o trovão, ribombando, aquela coisa. Quando, na deixa, ele pega a deixa e consegue aproveitar, daí é uma beleza. Porque aí ele desfila, sobranceiro, naquela estrofe, e empolga todo mundo. Né? Tem a grade, tem o balaio. O balaio é a cantoria toda, o desafio, por exemplo, todo decorado. E não tem problema, não teria problema se o camarada confessasse isso. Ó, eu e meu parceiro aqui, nós fizemos uma composição, vamos nos esculhambar um ao outro aqui, você não pode ficar certo que não vai sair faca. Agora, nós já fizemos verso tudinho, tá entendendo? Mas não, eles querem passar para a plateia, enganosamente, que aquilo está sendo feito na hora. Daí você diz assim, e os motes que surgem da plateia? Eu fumando, dá um mote aí, eu fumando o cigarro da saudade, vou fumando o cigarro da saudade e a fumaça escrevendo o nome dela. Daí o cara disse, PPP, daí sai cantando aquilo ali. Mas só que alguns balaeiros botam seu pessoal na plateia para dar os motes. Parece que ele nem conhece o sujeito. O cara, eu tenho um mote. Aquilo é como vendedor de óleo do Puraquê bancando o adivinhão, né? O enrolão está com a venda no olho, o outro combinado. Pela pergunta, o cara já sabe, né? Professor, eu estou segurando o quê? Uma caneta, né? Estou segurando o quê? Dá o cara, uma caneta. E desta vez? Já tinha combinado. Um relógio. O cara disse, pronto, esse cara é um adivinhão de primeira. Mas está tudo combinado, né? Pois bem, assim também são os balaeiros. Eles mandam alguém da plateia, já combinado, dar o mote que eles desenvolveram em casa. E daí é um sucesso tremendo, né? Daí pronto, e corridão. Olha, uma dupla recente dos meninos da geração aí do Nobre, ou um pouco antes, são os Nonatos. Um é paraibano e outro é de Santana do Acaraú. Rapaz, esses meninos são talentosíssimos na composição dos poemas, mas eles querem passar para a plateia que estão cantando, fazendo repente, improvisando. Não é verdade. Eles são considerados pelos outros os maiores balaeiros, porque, agora, ninguém pode negar uma coisa, eles são talvez os mais talentosos da atualidade em termos de composição do poema. Eles fazem poemas magníficos, é uma coisa impressionante. Só que, combinado desse jeito, eles ganham os festivais, como se diz, com o balaio, né? Que é o poema decorado, quer dizer, é o repente decorado, é o falso improviso. E por isso, segundo eles denunciam, os cantadores que improvisam se sentem incomodados com a presença dele. Porque você está suando, meu caro, para criar um verso, não é brincadeira, não. Você está suando para criar um verso, você tem que compor o verso, você tem que dar um sentido àquilo ali, você ainda tem que dar uns traços de humor naquele verso. E aparece um sujeito embalado, feito a peste, com voz boa, nova, o peito ufante e a voz tonitroante, chega ali e fica a plateia extasiada. Poxa, esses meninos são dois gênios, realmente são geniais na composição dos poemas. Agora, deviam ser honestos e dizer que aquilo não era improvisado, aquilo não era improviso, não era repente, né? É isso, Geraldo? Olha, Juarez, eles, de qualquer forma, inovaram um pouco a cantoria, sabiamente. Eu não quero entrar nessa história do balaio, porque eu vou arrumar inimigo por meus tataranetos. Essa coisa, você fica à vontade, né? É o livre-arbítrio. Agora, eu vou ser mais moderado. Realmente, são grandes poetas. Eu acho que se faziam isso era em termos de dupla, que hoje não são mais dupla,
Eu canto de vez em quando com o Raimundo Nonato paraibano, né? E ele realmente, quando trabalha comigo, trabalha de improviso, essa é a verdade. Mas existe, o balaio existe. Na verdade, você tem toda a razão, existe. Agora, nem sempre. Há os que se habituam mais a cantar assim, escrevendo e decorando e cantando, mas a maioria canta de improviso, porque a riqueza da cantoria está justamente nisso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós sabemos que José Américo, o grande paraibano, foi ministro da Aviação em 1932. E, inclusive, na região que eu nasci, Juarez, que fica perto da Paraíba, ele favoreceu tanto o Ceará que, quando a gente fazia uma despesa, ele dizia: quem é que paga isso aqui? Se dizia: é por conta do Zé Américo. Chamava mesmo Zé Américo. E ele promovia a cantoria em casa, assim como o doutor Lúcio fez pesquisa do Egas Muniz, né, que foi prêmio Nobel de Medicina em Portugal. Ele também fazia cantoria em casa com a dupla que tinha lá, depois você vai dizer o nome, né? Se lembra, né? Pronto. Então, por exemplo, veja a força do improviso. Zé Américo, num avião pequeno, em 1932, o avião cai na Bahia, ele quase morre, né? Aí vem agora a história da estrofe. E os dois estavam cantando, Pinto e Lorival. Zé Américo começa dizendo: o homem vem para o mundo sem saber para onde vai. Zé Américo tombou para cair, o filho segurou e disse: Zé Américo ia caindo, o filho agarrou o pai, pode cair da cadeira, mas da política não cai. Isso é fenomenal. E eu acho grande demais essa estrofe do Lorival, dizendo: a figura não atrai, não. O destino não atrai, não. A miséria não atrai essa figura altaneira. A queda do avião, dizem que foi a primeira. Ele não morreu daquela, quanto mais de uma cadeira. Quer dizer, isso é fora de série, é fora de qualquer coisa, eu acho. Improviso puro, aí não tem como negar. Improviso total, né? Olha, Juarez, esse balaieiro, então, seria um repentista fake. Exatamente. Agora, a maneira de, num concurso, é dar na hora o mote. Aí é que vai saber realmente se a pessoa não é apenas um grande poeta, mas é capaz de improvisar realmente, que o que caracteriza o repentista e tudo. Mas a Maria Beatriz aqui, está aqui ao meu lado, mas eu quero ouvir música, eu quero cantoria. Então tá certo. E eles trouxeram as violas aí, ainda bem. Vamos, Geraldo. E eu posso interferir. Querendo aí um... Eu posso falar? Geraldo. Uma palavra, eu acredito. Pronto, professora Elba Ramalho. Pode falar. Inclusive, eu quero mais uma vez parabenizar a academia. Me desculpe, mas tem muito microfone aberto. Nós estamos com um recorde de participantes. 47. Prova aí a força da cultura popular e da figura do Geraldo Amâncio. É unanimidade, inclusive, na votação para a sua eleição. Mas a Elbinha, ela foi a academia que introduziu o Geraldo Amâncio, vamos dizer, nesse meio mais erudito, clássico, acadêmico, enfim. Então, a palavra dela é muito importante, porque ela foi essa mão que conduziu, né, a cultura popular para dentro da academia. Palavra, Elbinha. Boa noite, obrigada. Eu quero cumprimentar a todos, cumprimentar ao Geraldo e ao Guilherme, ao presidente Lúcio, em nome de quem eu cumprimento a todos. Obrigada. Na verdade, o Geraldo, a gente se conhece desde 1991, quando eu fazia minha pesquisa de mestrado sobre a cantoria, que sempre, sendo da área de música e gostando de palavra cantada, o Geraldo foi tem sido um dos principais objetos da minha pesquisa
e tem sido parceiro, porque juntos... 32 anos de estudo, né? Exatamente. Produzimos aqui o meu livro, né? Não sei se vocês estão vendo. Meu livro. Fizemos uma produção em homenagem a Carlos Magno, que apresentamos em Poitiers, no Congresso Internacional. Entre outras coisas, Geraldo já contracenou com a Orquestra Eleazar de Carvalho, num concerto dedicado às crianças, em 2001. Geraldo participou com Guilherme Nobre recentemente, em homenagem, na minha palestra, em homenagem aos 100 anos de falecimento de Alberto Nepomuceno. Então, na verdade, Geraldo tem uma convivência muito próxima e muito rica comigo. E o que eu gostaria de dizer é que eu quero ouvir Geraldo e Guilherme dizendo tudo isso que eles disseram em palavra sobre o que é a cantoria, sobre o que é a rima, a questão dos motes, cantando. Eles estão com a viola, e eles são cantadores, eles sabem, é o que eles sabem fazer muito bem. É como diz Maria Beatriz, queremos música, não é, Maria Beatriz? Então, eu deixo aí a cargo dos dois para nos dar essa aula sobre cantoria. Agradeço ao Juarez pelas intervenções brilhantes, mas vamos dar a palavra cantando para ele, né? Então, nós vamos fazer como se faz em toda cantoria. Toda cantoria sempre começa com cestilha. A maioria aí conhece. O Carlos Augusto, o Juarez, a professora Elba, todos vocês aí. São estrofes. Como se começa a cantoria? Dessa forma. Vamos começar cantando conforme o povo pedia. A partir desse momento, para quem é da academia, nós vamos abrir a porta do mundo da cantoria. Sei que na academia encontro felicidades. Agora com os acadêmicos posso ter intimidade. Assim eu posso chamar de confreira e de confrades. Sei que o deixa, na verdade, eu vejo em todo festim. Eu escuto a estrofe dele, escuto o verso do fim, planejo e canto alto e faço o meu repente assim. Cantoria não tem fim, sempre tive pesquisando. Nascem novas gerações e o verso assume o comando. O que passaram para mim, para o Guilherme estou passando. Continuando, mostra o prestígio que tem. Que idade que contamos, eu sei que passa dos 100. E a cantiga só se acaba se o mundo acabar também. No tempo que está além, quem cantava com respaldo foi nosso Neco Martins e o grande Cegado Heraldo. E o rebente continua com Guilherme e com Geraldo. Mas teve o Cegado Heraldo na cultura brasileira, também o velho Galdino e depois Pedro Bandeira, para cumprir mais uma história, Geraldo Amâncio Pereira. Juarez, de qualquer maneira, já falou sem ter demora. Disse que não dá valor ao cantador que decora, que o verso só tem valor quando ele é feito na hora. Hoje aqui ninguém decora, nesse dia da
cana. Valeu! A cantoria vive Parabéns, de modalidade... Geraldo. Pois não? Parabéns para você, João de Lemos. Obrigado. Doutor João Lemos. Opa, um Caba abraço. da Lavra da Mangabeira. Exatamente. Da velha Federalina. É um primor dizer que é tudo feito na hora como cabo de cana. Genial, viu? A Malhada da Areia pertencia ao Lago. Há 100 anos foi fundado o município de Cedo. E Malhada da Areia foi para Cedo. Não é isso? Outra coisa, doutor Lúcio, creio que é o senhor que está falando, o sítio onde nasci foi propriedade da velha Federalina. Eu descobri isso há pouco tempo. E ela vendeu ao senhor Laurênio, que vendeu a meu avô depois. Estou vendo aí que o Geraldo Amanso descende de latifundiário. A velha aristocracia rural. Quem falou isso? Eu, Juarez. Você pertence à velha aristocracia rural. Filho do sertão tinha virado coronel. Isso não existe. Muito pelo contrário. O Augusto está muito calado. Vamos lá. Pois é. Sim, como nós íamos dizendo, né? A cantoria vive de modalidades. Chegou como quadra e um poeta de Patos, da Paraíba, colocou mais 2 linhas ou 2 versos para ficar a cestilha. Aí diz assim, foi ele que inventou a cestilha? Não. Ele criou talvez uma modalidade diferente, porque quem lê os Lusíadas de Camões já encontra cestilha dessa forma. Seria assim, eu estou mostrando aqui o que é verso para vocês, aprendi no Cariri, onde canto todo mês, e quem quiser explicação, peça ao poeta Juarez. Esse é o estilo que o cantador canta. E Castro Alves escreveu de uma maneira, e Camões também da sua maneira. Então, vamos lá. Depois da cestilha, vem o mote em 7. A saudade é companheira de quem não tem companhia. Dimas diz, fraqueza da humanidade, alguém dirá, mas não é, diz a tradição que até Jesus chorou de saudade, da sua mãe de bondade o filho se despedia, chorava olhando a Maria, a sombra da oliveira, a saudade é companheira de quem não tem companhia. Depois vem o mote que a gente chama de decassílabo, que é a construção do verso heróico, que foi criado na Itália, passado para a França, da França para Portugal, de Portugal para o Brasil. Aí vem o galope à beira-mar, que é uma criação de um poeta vaqueiro chamado... Zé Pretinho, para viola, né? Zé Pretinho de Morada Nova. De vez em quando eu permito assim para saber se você está sabendo. Agora que sabe mais do que eu. Zé Pretinho de Morada Nova. Poeta e vaqueiro. E vem a cavalo. Aquela época, por exemplo, o Guilherme vinha de Sobral. Eu vinha do Crato para um encontro nosso em Fortaleza. Ele vinha pensando num estilo, vinha criando um estilo que chamava naquela época enganchar, para mim enganchar na cantoria. Da mesma forma, eu vinha do Crato, criando uma coisa também para enganchá-lo. Quer dizer, acho que os dois passavam decepção, que era uma coisa triste. Não há quem cante um galope à beira-mar ouvindo a primeira vez. Se nunca ouviu, é impossível. Dizem até que Zé Mergulhão de Souza, quem me contou isso foi o Irmão Batista, isso não tira o valor do Pinto Monteiro, nada. Ele disse, olha, Pinto com toda genialidade. O Zé Mergulhão de Souza foi quem mais espalhou o galope à beira-mar no Pernambuco e na Paraíba. Chegou lá e Pinto não entendeu a primeira vez. Então é muito difícil. Aí vem os outros estilos, por exemplo, o martelo alagoano, a gemedeira, o gabinete, que é um dos estilos mais antigos da cantoria, o desafio. Cada um teve o seu autor. O autor, né, como disse Guilherme aqui, foi o Zé Pretinho de Morada Nova, não é aquele Zé Pretinho da peleja com o Zé Cadeirão. O gabinete é antiquíssimo, né? E o galope à beira-mar, que tem em torno de 100 anos, o martelo, que tem mais disso, o martelo alagoano, que é uma criação do Manuel Neném, um cantador muito famoso, que era de Pernambuco e veio em Alagoas. A gemedeira também é dele. Dizem que o Mourão em 7, não se tem muita prova, é uma criação de Pinto do Monteiro. Zé Alves Sobrinho criou o Brasil Caboclo. Ele pode mostrar
Só um pouquinho aqui, por exemplo, o Brasil Caboclo, Zé Alves Sobrinho, um dos maiores cantadores do mundo, que a fama ficou abaixo do que ele produziu. Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Existia um canhotinho, morou lá em Campina, que era uma voz nordestina, cantou como passarinho. É do Zé Alves Sobrinho, essa bela criação que nos dá inspiração e de tudo se mostra um pouco nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Eu sei que todo menino lá da área sertaneja é bom que a plateia veja que tem um pescoço fino. Enfrentando o sol a pino no casebre do sertão, se briga, dá empurrão, dá beliscão e dá soco nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Posso dizer sem engano que o repente é minha escola, eu vivo só da viola há mais de 50 anos. Eu sou um dos veteranos que executa a profissão. Não enfraqueço o pulmão, nem canso, nem fico rouco. Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Eu vivo do improviso de cada verso que faço, tocando a corda de aço, faço tudo que é preciso. E no dia que eu tô liso, sem ter no bolso um tostão, basta eu triscar no botão pra acabar meu sufoco nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Também tem alguns estilos que criei, mas só torna-se estilo quando os cantadores executam, quando botam em prática. Eu tenho em torno de 8 e só 2 param, que é um dizendo, e o que é que falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz. E agora, na pandemia, nós criei um estilo chamado Nordeste da Cantoria, que daqui a pouco eu posso mostrar e gostaria mais de ouvi-lo. Ô, Geraldo, eu posso interferir? Eu gostaria que você mostrasse essa formulação das rimas, porque é uma ciência. A rima ali é rígida e você tem que observar um verso que rima com o outro que não rima. Há uma ordem para a rima e eu acho isso muito interessante que você mostre para nós. Eu não sei se vou dizer aqui A com A, B com B. Eu acho mais fácil dizer assim. Por exemplo, quando nós estamos cantando aqui, por exemplo, a primeira rima com a terceira, a segunda com a quarta e com a quinta, a sexta com a sétima, a oitava com a nona e a 10ª com a sétima. Tem que ter essa ordem. Por exemplo, Fortaleza, sertão, união, natureza, beleza, mar, cantar, saudade, verdade, luar. Seria essa sequência. Isso no mote. Dê a explicação da sextilha aí, poeta. Pois é, na sextilha a gente canta rimando só as pares, né? A segunda com a quarta e a quarta com a sexta. A modalidade camuniana, como você explicou, ela é pouco usada pelos cantadores, quase nada. Ela passou a ser usada a partir do momento que nós dois gravamos uma modalidade, na verdade um poema da autoria do próprio Geraldo, chamado Vale a Pena Envelhecer, né? A partir dessa gravação, foi que alguns cantadores passaram a utilizar ela, também cantando como um gênero da cantoria, o Vale a Pena Envelhecer. É isso, pai? Tá bem, professora? Ô, Geraldo, eu gostaria de saber quem criou o quadrão perguntado. Olha, tudo indica que foi o Otacílio Batista, porque existe o seguinte, o primeiro quadrão, que esse é quadrão, e o nome dá certo, porque são 2 quadras juntas, esse é quadrão. Quando passa para ter quadrão perguntado, quadrão em 10, e quadrão respondido, não tem muito sentido, porque não são 2 quadrões aí no caso.
Eu encontrei num livro antigo chamado Cangaceiros, escrito por Pedro Nunes da Costa, se não me engano, um livro mais Quer informações confiáveis sobre as... Tem algum microfone? Tem que Eu não sei se fechar. tem o microfone aberto aí, eu queria responder a história do quadrão. Pode ser? Estão me ouvindo? Agora tá aqui. Estão me ouvindo? Estamos sim, pode falar, porque tinha o microfone aberto. Por favor, desliga os microfones. A pessoa que perguntou a história do quadrão. Por exemplo, conta o Pedro Nunes, se eu não me engano, é isso mesmo. O nome do autor, estou escrevendo um pouco o nome do livro, mas fala de cangaceiro, coisa assim. Que o Gulino, fazendo a cantoria com Romano Teixeira, interessante também, Juarez, Carlos, professora Elba e vocês todos aí, é que fala o seguinte: eles começaram a tocar para o povo dançar, de 4 da tarde até 7 da noite, daí começa a cantoria, e depois que cantam um belo tempo, aí o Gulino diz assim: ei, poeta, para aí a viola, que eu vou cantar um quadrão que aprendi com os escravos africanos. Eu podia até dizer assim: posso dizer para Juarez, também para todos vocês, que eu mostro a primeira vez como é a pontuação. Tudo feito de improviso, mostrando como é preciso, tirando do meu juízo os 8 pés a quadrão. Então, isso aí, o Gulino aprendeu com os escravos africanos. Interessante é que Câmara Cascudo, nas cartas que ele, entre ele e o Mário de Andrade, ele disse que não encontrou o canto de improviso e eu acho que não esteve lá. Aqui eu considero o maior pesquisador, né? Na África, isso. Então, e esses escravos da África. E depois, quem lê sobre os fulas, fulerais não vem de fulas não, viu? Fulas eram poetas nômades que tangiam rebanhos e sempre faziam versos à luz do luar. O quadrão devido aí. Depois, aparece o Otacílio Batista dizendo: se é quadrão perguntado, se é responder quadrão, até onde eu sei. Zé Alves Sobrinho, como nós dissemos, é o autor. Cada um tem um autor, nem todos a gente sabe. Por exemplo, ninguém sabe quem inventou o gabinete, e outros, né? Com certeza. Mas, como nós dizíamos, quando couber um pouquinho de tempo, a gente vai mostrar esse estilo novo chamado Nordeste da Cantoria. Fiquem à vontade. Posso pedir um exemplo aí de um quadrão perguntado? Um quadrão perguntado? Sim. Vamos agora. Começa. Atendo a quem pede a gente. A partir desse minuto, Fazendo repente chuto. na produção do repente, Que chega na nossa mente. e é feito de coração, Depende da inspiração. mas é tudo improvisado. Isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. Quem acha da mocidade? Até agora tá boa, Quem é a sua patroa? alguém dessa minha idade, Diga de quem tem saudade. de vó que tá no caixão. Já teve alguma paixão? Sempre fui apaixonado. Isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. Diga o que lhe fez cantar, Os poetas que escutei. e hoje em dia eu viro rei. Só vejo você chamar. É importante citar, Os gênios da profissão. falamos de uma porção. Dos artistas do passado. Isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. Pronto? Obrigado. A cantoria tem coisas engraçadas, né? Contaram-me lá em São José do Egito, eu falei isso para alguns aí, onde todo mundo se trata por poeta, não é, Guilherme? Bom dia, poeta.
boa tarde, poeta, não é Geralda, boa tarde, poeta, bom dia, poeta, não é Juarez, e assim por diante. Aí, dois poetas, um começa um murão, como no dizer antigo, querendo enganchar o outro, botando uma rima difícil, porque ele nem se lembrou que ele é que ia finalizar. O murão é dessa forma, né? Um começa dizendo, eu agora vou cantar com esse poeta nobre, e ele diz, eu vou lhe acompanhar para ver se o povo descobre. Aí diz, mas cantar do seu jeito nunca deixou satisfeito nem o rico nem o pobre. Quer dizer, quem começa, quem termina. Aí um começa dizendo, eu agora vou cantar com o neto de seu neném. Essa rima é muito difícil. Aí o outro disse, e esse cabo é mais ruim do que o Saddam Hussein. Aí quem começou não achou mais rima. Aí termina dizendo, rima difícil danada, mas rima com a gaitada. Só assim achou a rima. Tem coisa muito engraçada na cantoria. Nós vamos ouvir mais e depois mostrar esse estilo novo que a gente criou. Graciane, qual é o tempo que nós dispomos ainda? Por favor. Doutor Lúcio, nós temos 10 minutos. Quanto? 10 minutos. Pois não, Geraldo, pode continuar aí. A minha proposta é deixar esses 10 minutos todos com o Geraldo. Sim. Os dois, né, doutor? Aprovado. Vamos mostrar mais algum estilo, né? Bom, esse novo que a gente fez, porque toda cantoria termina com o coqueiro da Bahia. Assim como só começa com cestilha, só termina com o coqueiro da Bahia, que é um estilo que vem do folclore também, desconhecemos do autor. Mas, agora na pandemia, só eu e a dona Helenilson aqui, não tinha o que fazer, inventei esse negócio chamado Nordeste da Cantoria. Foi no Nordeste que nasceu a cantoria, a terra da poesia e da cultura popular. Foi no Nordeste que nasceu a cantoria, a terra da poesia e da cultura popular. Geraldo Amâncio do sobrenome Pereira, nós vamos dessa maneira na hora de improvisar. Você tá indo e da mesma maneira eu vou, que foi você quem criou, mas eu que vou começar. Foi no Nordeste que nasceu a cantoria, a terra da poesia e da cultura popular. Quero dizer que esse é o meu parceiro que já foi ao estrangeiro em tudo quanto é lugar. Eu quis chegar para ficar na academia. Só não falta poesia se o poeta improvisar. Foi no Nordeste que nasceu a cantoria, a terra da poesia e da cultura popular. Na tua posse, nessa linda academia, o mundo da cantoria muita coisa vai ganhar. E no discurso desse Juarez Leitão, eu senti tanta emoção que até quis ali chorar. Foi no Nordeste que nasceu a cantoria, a terra da poesia e da cultura popular. Por testemunha, eu tomei todos vocês. Falar depois do Juarez não é tão fácil falar. Pra gaguejar, quase que a língua anuncia. Tudo quanto ele dizia, eu não pude decorar. Foi no Nordeste que nasceu a cantoria, a terra da poesia e da cultura popular. A gente canta hoje aqui pro nosso povo, mas se gaguejar de novo essa noite o nosso par. Tem uma coisa, nós vamos fazer o trato, jogando a língua no mato e começo a sinalizar. Foi no Nordeste que nasceu a cantoria, a terra da poesia e da cultura popular. Essa arte que há muito tempo já vivo e eu não sei por qual motivo comecei a gaguejar. Vão perdoar, isso é falha de juízo, que quem canta de improviso está sujeito a topar. Foi no Nordeste que nasceu a cantoria, a terra da poesia e da cultura popular. Mas o gaguejo, isso não é nada não, que eu também gaguejo então e não quero reclamar. Tem uma coisa que há tempos eu compreendo, pra tudo existe um remédio e a gente pode ajeitar. Foi
no Nordeste que nasceu a cantoria, a terra da poesia e da cultura popular. Você já sabe que já tá experiente, quando eu gaguejo, repente o negócio é demorar. Você falou essas coisas que eu entendo, que aonde eu boto um remédio, duvido o diabo rasgar. Foi no Nordeste que nasceu a cantoria, a terra da poesia e da cultura popular. Tem Juarez, também tem Carlos Augusto, que é um professor robusto, poeta espetacular. Tá com Covid lá na casa, se renova, mas tá faltando uma prova pro seu semestre acabar. Foi no Nordeste que nasceu a cantoria, a terra da poesia e da cultura popular. Você me disse que não sabia por que não falava com você quando vinha pra ensinar. Mas você disse que esteve lhe informando que era poeta cantando e ele começou a falar. Foi no Nordeste que nasceu a cantoria, a terra da poesia e da cultura popular. Um professor que ensina com todo empenho, entre todos que eu tenho é esse o mais exemplar. Tudo que diz assim entendo depressa, e quando ele a aula começa dá vontade de ficar. Foi no Nordeste que nasceu a cantoria, a terra da poesia e da cultura popular. Tô sabendo que eu sou um cantador, ele é um professor de forma espetacular. Que nesse mundo cada um tem uma escola e eu sou mestre da viola e da cultura popular. Foi no Nordeste que nasceu a cantoria, a terra da poesia e da cultura popular. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu mora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu mora. Vai lá! Mas lembro de qualquer jeito, não atendo com respeito. A partir pois dessa hora, celular trouxe a sonora e desliguei na poesia. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu embora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu embora. Estou sabendo da nosso verso de chuto, só faltavam 10 minutos para a viola que chora. Depois nós vamos embora com a nossa melodia. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu embora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu embora. Vamos parar a viola, vou pra minha moradia, que a noite começa fria e quero avisar nessa hora. Dou adeus, senhor, senhora, dessa linda academia. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu embora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu embora. Tô sabendo que a poesia é santa, tem o poeta que canta pra senhor e pra senhora, que o verso feito na hora enobrece a cantoria. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu embora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu embora. Mas vamos nesse momento parar o nosso repente e dar adeus a essa gente que não escuta desde outrora. No relógio passa a hora e daqui cantando eu não via. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu embora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu embora. Eu agradeço a audiência desse povo e quem nos quiser de novo, seja senhor ou senhora, pode marcar a hora que se volta qualquer dia. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu embora. Quer ir mais eu vamos, quer ir mais eu embora. Vou fazer o derradeiro repente dessa noitada ao lado do camarada, ao som da nossa sonora. No peito da viola chora e cabeça faz poesia. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir
ir, mas eu vamos. Quer ir, mas eu embora. Quer ir, mas eu vamos. Quer ir, mas eu embora. Eu tô sabendo como sai o camarada, está mais valorizada a cantoria sem demora. Que o repentista de outrora não vinha pra academia. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir, mas eu vamos. Quer ir, mas eu embora. Geraldo Amâncio, que é um poeta cedrense de todos os cearenses, ele é o maior que há. Nosso Geraldo, que tem sua voz altiva, é igual a Patativa, dignifica o Ceará. Obrigado. Valeu, obrigado. Maravilha. Então, Lourdinha, por favor, faça suas considerações. Boa noite. Olha, eu estou sem fala. Estou encantada. Que noite maravilhosa. Perdeu quem não esteve aqui presente. Geraldo Amâncio, seu parceiro, maravilhoso também. O aluno do Carlos Augusto Viana, que poderia ter sido meu aluno também na UES. Olha, foi uma noite esplêndida. Estamos encantados. Quero agradecer aos dois e agradecer a todos os que estiveram presentes, inclusive a Lenia, presidente da SAL, que mesmo com Covid estava aqui presente. Carlos Augusto também. Minha gente, boa noite. Estou encantada. Obrigado. Deus pela cultura. Obrigada. No encerramento, eu quero só registrar o sucesso dessa reunião. Tivemos o maior número, desde que eu assumi a presidência, o número de participação. Chegamos a 47. E a menor evasão, quer dizer, quase todos que entraram desde o início permaneceram até o fim. Então, Geraldo, é mais uma vitória sua, da cultura popular, na sua voz. Agradecer a todos. Da academia, que conseguiu. E agradecer a Graciane, que ela é incansável. Inclusive, a reunião foi hoje, porque ela ia ter outros compromissos que iam impedi-la de coordenar a parte técnica da reunião. Então, nós fizemos hoje. O Geraldo foi muito atencioso, porque foi convidado na sexta-feira ou na quinta, e imediatamente concordou e com o nosso convite da Lourdinha, meu, e fez uma belíssima apresentação. Ele é um improviso, né? Belíssimo. Improvisou muito bem também essa participação hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima, no mês de julho. Aí deveremos visitar uma cidade e ainda vamos escolher para a nossa reunião. Já tivemos Maguape, tivemos Quixadá, fizemos Camusim. Agora vamos escolher uma Ipu. Para o mês de julho. Aí o João Martins já lembrou o Ipu. Eu não vou dizer, porque o Ipu tem uma rima perigosa, né? Doutor Lúcio, me desculpe a interrupção, mas é importante lembrar o lançamento da Maria Beatriz amanhã no Ideal Clube, a partir das 19 horas. Infelizmente, eu não posso ir por causa da minha condição, segundo o Juarez, de frangalho. Mas quem estiver saudável, por favor, compareça, que o livro é um estudo precioso. É doce de ler e é uma poesia que escreve sobre outra poesia. Parabéns, Maria Beatriz. Olha, presidente, eu queria acrescentar que hoje tinha pessoas de várias regiões do Ceará assistindo a cantoria do Geraldo Amâncio. Muito bem. Então, todos sejam bem-vindos nas nossas reuniões. Obrigado especialmente a Lurinha e a Graciane. É uma dupla
que realmente está fazendo um belo trabalho. Obrigada, doutor Lúcio. Muito obrigado. Obrigada, presidente. É a dupla dinâmica. Até a próxima.